Hoje eu estou com o deputado federal Nilton Cardoso Júnior para abordarmos assuntos importantíssimos para a Nova Serrana e nossa região. Primeiro, gostaria de agradecer por ceder essa entrevista para o nosso jornal. É muito importante falar com o deputado federal, afinal são muitas notícias chegando de Brasília para a gente, Nilton. Obrigado, Lilian. Sempre um prazer rever você, desejar um feliz 2025 para toda a população de Nova Serrana e toda a nossa região centro-oeste, essa minha terra, essa minha casa. E fico muito feliz de sempre voltar aqui e ver o quanto a nossa região continua avançando, pujante na sua economia e com esse povo maravilhoso. Vamos começar falando sobre a duplicação da BR-262 entre Nova Serrana e Bom Despacho, que é o assunto que mais nos interessa. Nós anunciamos ano passado, você participou desse anúncio. Como está o andamento da duplicação da BR-262, Nilton? Essa nossa rodovia ela tem um nome, que é a Rota Zebu. Ela passa desde Betim, desde a região metropolitana de Belo Horizonte, chega lá em Uberaba e depois segue para o estado de Goiás. O trecho que compreende a cidade de Betim e a cidade de Uberaba é um trecho enorme e que tem apenas parte dele duplicado, que é o trecho de Betim e a Nova Serrana. No ano passado, durante o leilão de nova concessão da rodovia, foi inserida a obrigação de duplicar de Nova Serrana a Bom Despacho, pelo menos, porque isso traz tranquilidade, traz seguranças. Nós temos hoje um número excessivo de acidentes, temos visto infelizmente mortes nessa rodovia, nesse trecho, e um trânsito caótico, intenso. E além da duplicação daqui a Bom Despacho, também devemos em breve ver a ampliação do número de terceiras faixas para que o acesso à Serra de Campos Altos, à Serra de Luz, possa melhorar também para quem usa esse trecho da rodovia, e um investimento que vai superar os 6 bilhões de reais apenas entre Betim, passando por Nova Serrana e a cidade de Uberaba. Você já sabe, já pode informar para a gente quando as obras começam e se tem previsão de término também? Ótima pergunta. Nesse momento, a fase que se encontra o processo é a preparação para fazer a assinatura do contrato de concessão. Então, a empresa que ganhou o leilão, do qual nós participamos, ela vai apresentar garantias, ela vai apresentar as suas licenças, apresentar a sua capacidade financeira para realizar esse investimento, porque não podemos aceitar qualquer um chegar aqui, falar que dá conta e depois deixar todo mundo na mão. Vimos isso com a Triunfo, vimos isso com o que está hoje gerenciando essa rodovia. Então nós temos que mostrar a capacidade financeira e que essa empresa possa, com esses documentos todos, com essa necessária burocracia cumprida, assinar o contrato de concessão, que eu acredito que aconteça nesse semestre. Tudo indica que vai acontecer nesse semestre. Outro assunto que eu gostaria de conversar com você, deputado, é sobre a maternidade, que foi destinada para Nova Serrana. Se não me engano, o valor 152 milhões de reais, também do governo federal. Tem informações sobre a construção dessa maternidade aqui na nossa cidade? Lilian, esse ponto é muito importante. Eu quero recordar, para quem está acompanhando aqui o seu programa todos os dias, semanalmente, quinzenalmente, recordar que eu fui responsável por 2 momentos críticos do Hospital São José em Nova Serrana. Um deles, a habilitação dos leitos clínicos, especialmente durante o período da pandemia. Ou seja, nós garantimos eternamente, enquanto houver o funcionamento do hospital, um recurso, um dinheiro mensal para o número de leitos que o hospital tem, que possam receber do governo federal e financiar o funcionamento do hospital. Depois disso, no segundo momento, nós conseguimos a habilitação dos leitos de hemodiálise, ou seja, cada cadeira que recebe um paciente de hemodiálise, que antes tinha que ir a Formiga, tinha que ir a Belo Horizonte, Divinópolis, passar horas de estrada depois de um tratamento cansativo, um tratamento desgastante, hoje recebe aqui esse tratamento e com a habilitação dos leitos de hemodiálise, também um recurso do governo federal eterno para o São José vem para financiar essas cadeiras de hemodiálise, para financiar o funcionamento delas. Então, como um parlamentar que conhece a realidade da saúde de Nova Serrana, da região, eu não poderia me furtar desse assunto, deixar de falar desse assunto com você. A maternidade é necessária. Eu entendo que houve uma discussão a respeito da possibilidade de se converter a maternidade em um centro de parto normal. É uma discussão que não cabe a nós, homens, fazer. As mulheres que são as mães, elas é que têm que responder
o que é melhor para a cidade, qual que é a avaliação que elas fazem, e essa discussão tem que se tornar uma audiência pública, tem que se tornar um ambiente democrático de discussão e de avaliação do melhor cenário para Nova Serrana e região, porque o que não pode acontecer são mães terem que se deslocar às vésperas do nascimento do seu amado filho ou amada filha e ter que sofrer, às vezes, a distância da família, o custo elevado de se transferir daqui e ter o seu filho em outro lugar. Então, o nascimento em Nova Serrana é fundamental e vocês podem sempre contar com o meu apoio para isso. Vou continuar acompanhando sobre a maternidade, a gente vai falando sobre esse assunto no decorrer dos dias, assim que tivermos novas informações sobre a construção da maternidade federal. Newton, e o último assunto que eu gostaria de aproveitar a sua presença é sobre as casas populares. O ano passado você também anunciou, né, que teríamos aí 300 casas na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida para as pessoas, as famílias de baixa renda. E essas casas, como elas estão? Quando a gente vai poder contar com essas casas também aqui na cidade? Excelente pergunta, Lilian. É fundamental a dignidade para as nossas famílias, porque alugar um imóvel hoje em Nova Serrana, uma cidade que cresce tanto, fica cada vez mais caro e mais difícil, especialmente uma pessoa que tem que vir de fora para trabalhar aqui, porque as fábricas estão crescendo, gerando mais empregos. Então, no ano passado, nós anunciamos a assinatura da autorização de construção de 300 casas, que é o Residencial Primavera 1 e Residencial Primavera 2, que deverá ser construído pela construtora Dávila Reis aqui na cidade. O processo de cadastramento certamente já está na prefeitura avançado, porque a fila segue o critério do CAD único para que as famílias que têm mais necessidade sejam contempladas, e o processo de início de construção das casas depende de licenças, depende da liberação do terreno, depende do suporte da prefeitura para isso. O nosso gabinete em Brasília está à disposição para qualquer assunto, qualquer tema, para levar e trazer as informações, se forem necessárias, dos órgãos federais responsáveis para ajudar a acelerar esse processo. Mas agora, certamente, com a prefeitura, esse assunto deve andar para que a empreiteira possa começar as obras o mais rápido possível. Muito bem, você falou sobre essa questão, né, do trabalho do deputado federal, né, da Câmara de Brasília com a prefeitura. Nós sabemos que você, né, tinha o apoio do ex-prefeito Eusébio Lago e hoje nós estamos aí com o prefeito eleito Fábio Avelar. Como é que está essa relação? Porque nós sabemos que para que esses 3 grandes assuntos possam prosseguir, também é necessária essa articulação política. Eu entendo que a minha relação com o prefeito Eusébio é uma relação de amizade, uma relação que vai além da questão apenas partidária e política. Mas a relação com o prefeito Fábio Avelar é uma relação de respeito e diálogo. E isso é fundamental pela necessidade de Nova Serrana. Várias mãos juntas fazem o município avançar. Então eu quero me colocar à disposição para qualquer assunto, para qualquer tema que possa ser útil para a cidade de Nova Serrana, porque aqui é a nossa base, aqui é a nossa sede, é o nosso lar, e aqui que nós vamos cuidar. E eu espero que você continue vindo a Nova Serrana com frequência, trazendo boas novidades. Ontem nós falamos sobre a BR-381 e são muitos assuntos importantes vindos de Brasília, da Câmara pra gente. Seja sempre bem-vindo, você também é Nova Serranense de coração. Graças a você, a gente vai continuar fazendo essa conexão com Brasília aí, né? Anunciando as casas. Já foram mais de 20 mil casas Minha Casa Minha Vida. Vão ser mais de 40 bilhões de investimentos em rodovias, investimentos privados, para fazer a conexão, quase que um X, uma cruz entre Belo Horizonte, Norte, Sul, Leste, Oeste, fazendo o nosso estado avançar. E o meu compromisso lá em Brasília é esse, é fazer o crescimento da nossa economia com prosperidade para o nosso povo, sem aumentar imposto.